E aí pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. Esse é mais um vídeo do projeto Lene Saramago. Faz tempo que eu postei o último vídeo, né? Qual foi o último vídeo que eu postei? O vídeo de Clara Boia. Faz muito tempo. Mas é porque eu demorei mais pra ler esses dois livros. Eu comecei a ler em dezembro de 2020. Terminei durante 2021. E o outro eu comecei a ler em 2021 e terminei agora em fevereiro de 2022. Na época eram leituras que podiam ser feitas espaçadas, porque um é um livro de crônicas, no caso A Bagagem do Viajante, e o outro, Objeto Quase, é um livro de contos. Então eu fui lendo bem espaçadamente. Se você é novo aqui no canal e não conhece o projeto Lene Saramago, você pode clicar no vídeo que eu vou deixar sugerido aqui, que é o vídeo de Clara Boia, mas no início dele eu falo sobre a volta do projeto Lene Saramago, porque eu comecei o projeto com uma proposta, depois eu mudei, mas basicamente agora o que eu estou fazendo eu estou lendo todos os livros que eu tenho de Saramago em ordem cronológica. O primeiro livro foi Clara Boia, ele foi publicado em 2011, mas foi escrito na década de 50. Enfim, aí depois vieram esses dois, primeiro A Bagagem do Viajante e depois Objeto Quase. E aí o próximo livro que eu vou ler dele é Levantado do Chão. No caso, eu tô lendo em ordem cronológica os que eu tenho. De novo, eu sempre falo isso, mas é só pra deixar claro, porque eu não tenho todos os livros dele aqui. Tipo, alguns é impossível de achar, porque nas edições antigas tá Os Olhos da Cara e nas edições novas ainda não saiu. Mas enfim, vamos lá começar esse vídeo, que essa introdução já tá muito longa. Eu resolvi fazer esse vídeo com esses dois juntos, porque eu sabia que se eu fizesse um vídeo sobre cada um deles separado, não ia dar conteúdo suficiente, porque no livro de crônicas eu não posso falar de cada crônica, porque são muitas crônicas, e no livro de contos eu vou falar o que eu achei de cada um deles, mas eu também não posso entrar muito profundamente sobre cada coisinha que eu achei, porque senão eu vou ter que falar basicamente o conto todo. Mas enfim, vamos lá, começando pela Bagagem do Viajante, porque, né, seguindo a ordem cronológica e a ordem que eu li. Eu adorei, foi uma experiência incrível conhecer o Saramago cronista. A leitura é quase como você sentar assim pra tomar um café com um amigo e conversar, sabe? É muito gostoso porque ele tem aquela coisa saramaguiana, claro que não tem aquela escrita dele, né, que a gente vê a partir de alguns romances dele, mas tem um Saramago aqui, sabe? Tem um sarcasmo, tem o humor dele, e é muito legal porque vai assim desde análises sociais, que é bem a pegada de Saramago mesmo, até divagações poéticas, só porque sim, tipo, tem aqui eu acho que é a Oficina do Escultor o nome, que é ele descrevendo a oficina de um escultor, e é incrível, incrível essa crônica. De forma geral, eu gostei muitíssimo desse livro aqui, dessas crônicas, né? Tiveram algumas que eu não gostei tanto, outras que eu simplesmente amei. Eu saí marcando as que eu mais gostei e o livro ficou bem marcado. Claro que nem tudo é perfeito, né? Não é um mar de rosas. Claro que tiveram algumas coisas que me incomodaram, que alguns pensamentos que eu fiquei, eu tô interpretando isso certo, porque esse sim, enfim, Saramago era um ser humano, não era perfeito, e de forma geral, o que ele escreve é maravilhoso e era bem à frente do tempo dele, principalmente considerando que ele era homem, hétero e branco. Mas enfim, é isso. De forma geral, eu gostei muito. E no final, finalmente me deu um clique. Na verdade, eu acho que não foi só um finalmente, foi porque foi depois de ler uma das crônicas que ele tava falando sobre viagem, eu acho. Agora eu não lembro qual foi, mas me deu um clique finalmente do porquê que o título do livro é A Bagagem do Viajante. Primeiro, ele gostava muito de viajar, pelo visto, porque ele fala muito sobre isso aqui, mas não só porque ele gostava de viajar, é porque esse livro é a bagagem dele, é a bagagem da vida dele. A vida é uma viagem e esse livro é uma parte da bagagem dele, porque é o que ele observa do mundo, é o conhecimento que ele tem, são as opiniões que ele tem, é o que ele gosta ou não gosta, o que ele critica ou o que ele aplaude. Então, assim, essa é a bagagem dele, é o que ele tem por dentro. É muito legal quando você chega no final e dá esse clique assim do porquê o nome do livro. Enfim, foi uma leitura muito, muito legal. Eu já falei tanto dele aqui no canal, mesmo que de pouquinho em pouquinho, então eu sinto que assim, eu tô me repetindo. Mas é isso, eu gostei muitíssimo dele. E é uma delícia ir lendo de pouquinho em pouquinho, de crônica em crônica. E quando terminou, eu fiquei morrendo de saudade da leitura, e era algo que eu não sentia há um tempo já, assim, de ficar com muita saudade
de estar lendo aquele livro, de estar no processo de leitura. Então, por mais que eu quisesse terminar para ir pro próximo livro dele, eu também queria que não terminasse, porque eu ia deixar de ter esse livro na cabeceira, assim, ou na minha mesa, sabe? Pra eu pegar e, opa, vou ler uma pérola de Saramago agora, sabe? Agora, se você vai me perguntar, pra conhecer a escrita dele, é bom começar por esse livro? Porque são crônicas e tal, porque geralmente quando você vai entrar em algum autor, as pessoas recomendam que você leia contos pra você ir se introduzindo na escrita dele. E eu não acho que esse seja o melhor livro pra começar. Aqui, porque em Claraboia, por exemplo, a gente via muito dele, mas ainda não tinha aquele amadurecimento que ele vem a ter depois, em alguns outros livros mais adiante, como Ensaio sobre a Cegueira, o Evangelho segundo Jesus Cristo, e aí vai. Aqui dá pra ver que ele tá mais amadurecido sim na escrita, e você vê muito dele, lógico, mas eu acho que é muito mais gostoso você ler isso daqui quando você já é fã dele, ou já leu alguma outra coisa, ou no mínimo gosta dele. No caso, como é o meu escritor favorito, foi assim, o céu pra mim ler isso daqui, né? Então, não recomendaria necessariamente começar por isso. Mas, enfim, leitura incrível, vamos passar para o próximo. Objeto Quase. O que eu achei de Objeto Quase? Eu gostei muito, foi muito legal conhecer o Saramago contista também. Nesse caso, isso daqui se aproxima mais do que eu já tinha lido dele antes, nos romances. Eu li esses contos aqui e eu só pensava, nossa, isso é muito Saramago mesmo de escrever, porque tem uma coisa de fantástica, de inacreditável, e criativo no que ele cria aqui, nos temas que ele vai falar e como ele vai falar. E eu conseguia ver facilmente ele escrevendo isso em romances mesmo, não só contos. Recomendaria esses contos para começar a ler ele de novo? Eu acho que não. Porque por mais que seja muito, muito bom e a escrita seja... não seja ainda daquela, né, a escrita própria dele, sem travessão e quase sem divisão de parágrafo e com poucos pontos, né? Eu realmente não acho que seja a melhor opção. Assim como eu falei de Claraboia, mesmo que a pontuação e tal, e a escrita não esteja daquele jeito específico que ele venha a ter depois, eu acho melhor você começar por um livro que já tenha essa escrita específica dele, porque como eu falei em Claraboia, não é que ele coloque ponto, vírgula, não sei o que, onde ele quer, não, ele cria uma regrinha mesmo para como ele vai escrever, então você começa a entender o que é diálogo e o que não é, e com o tempo você vai lendo, tipo, e você nem vai percebendo que o livro... quer dizer, você percebe, lógico. No caso, pra mim, porque a leitura fica mais fluida. Então, a leitura fica bem tranquila depois de um tempo. É um choque de primeira você ler aquilo, mas também por exemplo, se você for começar por o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu acho que é uma boa, se o tema for bom pra você, né? Porque eu sei que tem gente que não curte muito, apesar de Saramago não estar criticando a crença, a fé das pessoas, né? Ele está criticando a igreja como instituição, né? Ensaio sobre a Cegueira tem muito gatilho, é muito forte, mas nada é gratuito, tá? Nada é gratuito nele, nada é só pelo choque, não tem nada de fetichista o livro, tá? Mas é bem forte. Mas ele também é uma boa pra começar. Enfim, esses livros mais pra frente, que ele já tá com a escrita dele bem desenvolvida, e ele como escritor em si já tá mais amadurecido, então ele já sabe exatamente como ele quer passar o que ele quer passar. Você tem tudo no melhor momento, assim, o humor, o estilo da escrita, a mensagem. Então, pra mim, pra começar Saramago não seria mais fácil começar pelos contos, seria, mas você não estaria pegando a essência dele no melhor momento. Por mais que eu tenha gostado muito dos contos, de novo. Mas, de novo, eu acho que se eu estivesse lendo pela primeira vez ele aqui nesses contos, talvez eu não tivesse me apaixonado como me apaixonei, sabe, pela escrita dele. Mas, enfim, deixa eu falar um pouquinho sobre cada conto, né? O primeiro conto aqui é Cadeira, em que ele começa a descrever a queda de um cara da cadeira. Só que é incrível a forma como ele descreve. E até mesmo nas divagações dele é muito legal. Tipo, se eu te digo que o conto é sobre uma pessoa caindo da cadeira e é ele descrevendo a pessoa caindo da cadeira, você não vai acreditar que tem coisa meio de faroeste no meio do conto e tantas outras coisas assim que se você for
falando o que tem, você vai ficar, como assim? Não faz sentido, não encaixa no conto, mas encaixa sim. E então, esse primeiro ponto é ele mostrando toda a criatividade dele de escritor. Foi muito legal esse ponto. O segundo é Embargo, que é sobre um país em que não tá chegando gasolina, porque houve alguma coisa com petróleo, não sei o quê. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a época que ele escreveu esse conto, se alguma coisa aconteceu em Portugal nessa época, mas enfim, é sobre isso esse segundo conto. E aí é bem interessante, porque o cara, ele basicamente fica preso no carro dele. Não tem mais como detalhar mais do que isso, se não for literalmente falando coisa por coisa que acontece, porque basicamente é isso. Tá faltando gasolina, as filas estão gigantes para abastecer os carros. Ele entra no carro, aí ele... Eu já nem me lembro, porque já faz muito tempo que eu li esse conto, mas se eu não me engano ele abastece e aí depois vai-se embora. E aí, enfim, ele não consegue descer mais do carro. E aí é bem interessante porque você começa a pensar nas coisas da vida que prendem a gente, nesse apego do material. Pelo menos foi isso que eu fiquei pensando durante o poema, nesse apego ao material, ao não aproveitar o que você tem ali na hora que você tem, você já tá pensando no depois, e esse desespero por não ter nada, mas você já tem o que você precisa. Enfim, foi um conto bem interessante, eu gostei bastante. Aí o terceiro é... como é o nome? Refluxo, que é sobre um rei que não gosta da morte, não sei o que, e aí ele resolve fazer um cemitério para todo o reino, só que o reino é gigante. Aí o conto vai falando sobre como esse cemitério afetou a economia, como afetou a cultura e as pessoas de forma geral e tal. E é bem interessante porque talvez o conto não fosse nem sobre isso em si, mas tudo que eu pensava era sobre como a monarquia é perigosa, porque o rei faz uma coisa completamente absurda só porque ele quer fazer, por um capricho pessoal, e ele afeta tanta gente por causa disso. E também me fez pensar sobre esse medo da morte, né, que a gente tem, e essa tentativa de adiar a morte o máximo possível, ou a tentativa mais específica desse rei aqui de se afastar da morte o máximo possível. Só que a morte faz parte da vida, é parte do ciclo natural, então assim, ele... lógico que jamais conseguiria se afastar da morte definitivamente. Aí o quarto, eu acho que foi o meu favorito, foi Coisas. Como é que eu vou falar sobre isso? Não, eu não vou falar nada não. Eu não vou dizer exatamente o que é, porque você também só descobre no final o que é, mas é meio que uma sociedade distópica, você percebe, sabe? Porque basicamente, tipo, as pessoas... Como eu posso explicar? Dá pra ver que é uma sociedade distópica futurista. Futurista, né? Enfim, dá pra ver porque tem umas coisas que não existem, quem dera que existisse, que é tipo, sei lá, um remédio que você passa num corte e aí o corte fecha, tá ligado? E cura e fica uma pele normal, bonitinha. Então dá pra ver que tem esses avanços assim. Só que o foco aqui é sobre as coisas, porque as coisas começam a desaparecer do nada ou a dar problemas. E é tipo qualquer coisa. Por exemplo, esse remédio dá problema e aí a mão machucada do protagonista fica ainda pior. Uma porta se quebra, prédios inteiros somem. Então qualquer coisa que seja inanimada desaparece. Só que no final tem uma revelação que você fica, uau, muito doido, mas faz sentido. Foi o meu conto preferido, eu acho, porque me fez lembrar de um dos meus livros favoritos, que é Ensaio sobre a Cegueira. Não no conteúdo em si, não no tema em si e na mensagem em si, mas na proposta. Porque é algo tão de outro mundo, sabe? Mas ao mesmo tempo parece tão real. Falar que parece real, que as coisas somem do nada, é bizarro. Mas é porque o jeito como ele descreve, o jeito como a gente vai acompanhando, parece o mundo da gente com pequenas alterações, sabe? Até que algo muito doido começa a acontecer, que é o que acontece em Ensaio sobre a Cegueira. Enfim, eu gostei muito desse conto. De novo, acho que foi o meu favorito. E é bem interessante, porque ele... por mais que o nome seja Coisas, por mais que também te faça pensar na nossa dependência em bens materiais, ele vai falar mais aqui sobre o governo, né? Sobre como o governo gerencia essa crise, porque as coisas começam a sumir. Realmente cria uma crise, pessoas começam a morrer por causa de algumas coisas que vão acontecendo aqui.
E o governo começa a mentir, dizendo que não, ninguém tá morrendo, nada tá acontecendo, tá tudo bem, olha, a gente tem que fazer isso. E aí o governo começa a sugerir soluções que não fazem sentido nenhum, que é só pra distrair, literalmente distrair a população. E aí é interessante acompanhar o protagonista porque ele tem uma fé não completamente cega pelo governo, mas ainda assim, e é pelo visto a população toda tem um pouco isso, essa coisa de o governo vai resolver. Só que o governo tá enganando vocês o tempo todo, então, enfim, foi uma leitura bem interessante, né? Levando em conta os tempos que a gente vive no nosso país. Aí o próximo foi Centauro, que é literalmente a gente acompanhando pela... Será que eu posso dar um spoiler? Enfim, eu acho que não tem problema esse spoiler, mas a gente acompanhando o último dia de vida de um centauro depois dele viver milhares de anos sozinho, sendo o último centauro da Terra. Enfim, foi interessante, mas depois de coisas ficou meio difícil pra mim dos outros contos baterem. E Desforra, que foi o que eu menos gostei, é o mais curtinho e, sendo bem honesta, acho que eu vou precisar reler pra realmente entender, assim, o que ele tava tentando passar. Porque nem eu entendi exatamente o que ele tava tentando passar, nem eu consegui pegar nada assim, eu não sei se era isso que ele tava tentando passar, mas é isso que eu peguei. Foi ni. Mas enfim, eu gostei muito da leitura desses dois livros. Me digam aí se vocês já leram esses livros, se vocês querem ler. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.